vezes a gente não compreende que são feridas do passado que nos impedem de prosperar. Muitas vezes a gente não compreende que uma vergonha que se passou no passado era apenas um tempo de um processo para que Deus pudesse trazer cura sobre a vida de cada um de nós. 1 Crônicas capítulo 19, a partir do verso 1 diz assim: Ora, sucedeu depois disso que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: Mostrarei bondade para com Hanum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca de seu pai. Assim, os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon até Hanum para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: Porventura pensas que Davi, por honrar a memória de teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar e para derrubar e espionar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os barbeou, e cortou os seus vestidos pelo meio até as suas nádegas, e os despediu. Então lá se foram alguns, e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Hanum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si as carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Assim eles alugaram 32.000 carruagens. E o rei de Maaca e o seu povo, que vieram e acamparam diante de Medeba e das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha diante do portão da cidade. E os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abissai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem, comportemo-nos valentemente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Vamos orar mais um pouquinho? Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu favor. Sabemos, ó Deus querido, que a tua glória está presente neste lugar. Sabemos, ó Pai querido, que os teus filhos têm estado cheios do teu Santo Espírito, do teu poder. Pai, recebemos neste momento de adoração que o Senhor continua fazendo uma grande obra no meio do teu povo, e coisas maiores ainda acontecerão nesta noite. Eu creio que o Senhor tem preparado, ó Pai querido, esta noite, ó Deus querido, como uma noite de surpresa para o teu povo, para a tua igreja. Uma noite, ó Deus querido, em que os inimigos do teu povo estarão debaixo dos nossos pés. Uma noite, ó Deus querido, em que curas, sinais e milagres acontecerão neste lugar, porque a tua palavra permanece a mesma, como está escrito em Marcos 16:17. Os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja segundo a tua palavra sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Seja, ó Deus, que a tua palavra, desde o menor até o maior, valentes e poderosos,
mensageiros dessa terra, que venham levar com responsabilidade a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra descreve aqui para nós um fato muito doloroso que acontece conosco no dia a dia. Estive presente no grupo familiar de surpresa na casa do Simão Pablo, né? Lá estava o pastor Flávio ministrando, e algumas coisas vêm à nossa memória. Enquanto o pastor Flávio ministrava, a minha mente já estava assim, com cada frase, com cada fala, no meu coração, já gerando uma mensagem para o domingo à noite, lá para a Paz, né? Gerando uma mensagem no meu coração, e aquilo foi se encaixando. As leituras que você vai fazer na sua devocional, durante cada dia que você acorda, em oração, buscando a face do Senhor. E aí depois, o pastor Flávio convida, você pode vir aqui no domingo à noite. E aí eu ali, sem poder dizer não, mas já entendendo que aquilo que o Senhor estava gerando no meu coração, era justamente para vocês ouvirem, talvez, de um só coração, uma palavra através de uma outra pessoa, e com toda certeza o mesmo Espírito que se encontra lá na Igreja de Paz, também se encontra aqui nesta noite. O mesmo Espírito que se encontra nesta igreja aqui à frente, se eu não me engano, a Igreja Quadrangular, também está aqui nesta noite. O mesmo Espírito que anda operando em várias igrejas nesta noite, por onde quer que estejam pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está ministrando aqui nesta noite. Então fala para o seu irmão que está do seu lado aí: você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus tem algo grande a fazer na sua vida. A palavra de hoje, o título dessa mensagem de hoje é: nós somos mensageiros. Os mensageiros muitas vezes são perseguidos. Os mensageiros muitas vezes são criticados. Os mensageiros muitas vezes eles são surpreendidos por algumas coisas que eles ficam até mesmo abalados emocionalmente. Davi, um belo dia, sabendo que um rei, o rei dos Amonitas, havia morrido, o filho assume o lugar e ele manda as suas condolências, mas ao mesmo tempo ele chama os seus mensageiros, e a Bíblia, a palavra, chama todos eles aqui de consoladores, aqueles que saíram para consolar, aqueles que saíram para levar uma mensagem, meus pêsames. Essa semana recebemos uma mensagem que a esposa de um grande pastor, amigo nosso, o pastor Paulo, da DNV de Laranjeiras, havia falecido de um dia para o outro. Foi internada, se eu não me engano, na quarta-feira, e na quinta-feira pela manhã, na terça-feira foi internada, na quarta-feira faleceu, e na quinta-feira foi enterrada. Nos surpreende como muitas coisas de surpresa, de súbito, têm acontecido. Foi para o hospital apenas com um sinal de sinusite, uma provável pneumonia. Da mesma forma como, com toda certeza, eu creio que a irmã Tatiana estava preparada, né, pelo que a gente conhece. Então, da mesma forma, nós somos surpreendidos dia após dia. Pastor, mas sobre quem que você vai se falar? Eu estou falando sobre os mensageiros que Davi enviou à cidade de Naás. Esses mensageiros, eles eram treinados a levarem mensagem de paz. Eles eram treinados a levarem uma mensagem de consolo. Assim como eu e você continuamente somos levados a levar uma mensagem de consolo, através do seu trabalho, através daquilo que você realiza dia após dia. Você leva a mensagem de consolo, você leva a mensagem de paz. Recebemos a mensagem de paz aqui na ministração na hora do louvor. Amém ou amém? Amém. Você recebeu uma mensagem
poder, de ânimo, para você se animar no meio da dificuldade, permanecer de pé, que o Senhor tem te contemplado, que o Senhor tem sondado o seu coração, que tem falado para você a cada dia: eis que eu estou contigo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração, aquele que abrir a porta do seu coração, eis que eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Essa mensagem, nós somos portadores dela. Esses homens saíram para levar essa mensagem, mas a surpresa deles foi tão grande como aquela surpresa que você sai para evangelizar muitas vezes. Quantas vezes você tem saído para evangelizar? Quantas vezes tem saído para levar uma mensagem de paz para aquele que é seu vizinho, para aquela que é sua vizinha, através dos grupos familiares, quando você convida os seus vizinhos para participar juntamente com você? Você tem chegado a esses lugares com a mensagem de paz. Muitos lugares você é surpreendido, você tem uma surpresa. Hoje pela manhã, entregando alguns folhetos e fazendo uma abordagem como nós temos o hábito, de entregar um folheto. A gente sabe que muitas vezes o folheto é guardado no bolso, colocado na carteira, ou então alguém fala para você bem assim: olha, daqui a pouco eu vou ler. Outros, nós quando saímos no domingo de manhã, eles muitas vezes acabaram de beber, estão saindo de um boteco, de um bar ou de uma noitada, e eles começam a falar, e muitos deles falam até mesmo que são desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Se você parar ali no silêncio, eles terão até o mesmo sermão ali para você. E é uma verdade. Muitos estão por aí, mas há muitos que pegam o folheto do pastor e amassam e jogam fora. E aí dá aquele momento, aquela sensação de você usar de uma palavra, mas você sabe que você, por onde você vai levando uma mensagem de paz, você sabe que muitos vão receber e muitos vão rejeitar. Aqueles homens que chegaram aqui para aconselhar ao rei, eles foram surpreendidos, não pelo rei, mas pelos maus conselheiros. Os conselheiros chegaram perto dele e falaram o seguinte: olha, você pensa que Davi enviou os seus mensageiros, consoladores, para chorar com você, para falar que conta comigo, estou aqui para o que der e vier? Não, eles vieram aqui para sondar-nos, provavelmente para invadir nossa terra, provavelmente para declarar guerra contra nós. E imediatamente o coração daquele homem se enche. Você vai observar pela leitura que fala bem assim, verso 3: porém os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanun: porventura pensa que Davi, por honrar a memória de teu pai, te enviou os consoladores? Já encheram o coração daquele rei. Não vieram os seus servos a ti para investigar, mas para derrubar e espionar na terra. Imediatamente deram mão naqueles homens. Tomou o servo de Davi, barbeou. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, vão falar que rasparam a metade da barba. Aqui na minha versão fala que os barbeou, tirou a barba deles. A barba no rosto de um homem, naquela época, era simbolismo de honra, era simbolismo de maturidade, alguém que havia crescido. Quando se observava alguém de barba conversando no meio de vários meninos sem barba, já poderia identificar que era um homem honrado, um homem que ele era digno de ser ouvido. Muitas vezes, quando se encontravam, se viam pessoas além da barba, os cabelos brancos, era motivo de mais honra ainda, se chamavam as cãs, e ficavam só, todos esses detalhes eram detalhes de uma observação, e ali rasparam a barba desses homens. Esses homens se sentiram como sendo, sabe o quê? Defraudados na sua honra. Defraudados na sua honra. É como se dissesse para eles o seguinte: pastor, vocês são guerreiros lá na sua cidade, mas aqui na minha cidade não. Vocês podem guerrear bem lá fora, mas aqui não. Vocês podem ser muito fortes na sua terra, mas aqui não. Vocês podem ter autoridade no meio da sua comunidade, mas aqui não. Eu quero trazer a sua memória que nós, como mensageiros da paz, o inimigo muitas vezes faz isso conosco. Ele amedronta você. Há alguns que o inimigo, o adversário, amedronta até mesmo antes de você sair de casa.
Amedronta antes de você sair para a batalha. Amedronta antes de você até mesmo acordar. Amanhã, o que será? Como será o dia de amanhã? Lá no meu ambiente de trabalho, o que eu vou enxergar? Quais são os desafios que eu encontrarei no dia de amanhã? O inimigo, as vozes do adversário já começam te intimidando. E muitas vezes, mesmo você tomado de coragem, você sai de casa, você acorda, você fala até mesmo: Senhor, o Senhor é quem fez esse dia, o Senhor me abençoará, o Senhor me prosperará. Mas quando você chega no local de trabalho, você encontra muitas vezes aquela pessoa que você está com ela por aqui, atravessado, ou com ele por aqui, atravessado, ou não é nem uma pessoa, é o trabalho que você não deseja executar, mas sobrou somente para você fazer. E aí você precisa fazer, você precisa executar. O inimigo, eu quero te dizer que o inimigo, ele te utiliza de diversas artimanhas para parar você, para não levar você a chorar com os que choram, para não levar você a rir com os que estão rindo, ou melhor, a ter alegria com aqueles que se alegram, se alegrar com aqueles que se alegram. O adversário, ele é treinado a roubar a sua alegria. Aqueles homens, eles foram até aquela cidade com um propósito. E aqueles homens, eles eram também chamados de homens valorosos. Eles eram destemidos na sua obediência. Muitos soldados do exército de Israel não eram escolhidos para essa função. Repete-se comigo: eu dou graças ao Senhor. Eu fui escolhido para essa função. Mensageiro de paz. Esses homens, eles eram treinados para levar uma mensagem de paz. Esses homens eram treinados para meter a mão na espada. Esses homens eram treinados para embanhar o escudo. Esses homens eram treinados bem para correr, porque na batalha eles precisavam de muito treino para se manter em pé. O treinamento desses consoladores era dessa forma. Se você for observar uma escrita do escritor Flávio Josefo, ele vai se referir a esses detalhes, que esses homens eram treinados nas artes de batalha, mas eles também eram treinados na arte da oratória, para saber se apresentar, para saber falar, para saber até mesmo chorar, se portar numa condição em que as pessoas precisavam de apoio. Já parou para imaginar? Você muitas vezes é aquele homem ou aquela mulher de coração um pouco firme, de corpo duro, que muitas vezes não consegue até mesmo abraçar o seu irmão ou a sua irmã, não consegue muitas vezes pedir perdão, não consegue muitas vezes falar: olha, eu falhei, eu errei. Deus está falando aqui nesta noite ao seu coração. Deus está ministrando ao seu coração, para que você entenda que o Espírito Santo de Deus lhe prepara para toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Aqueles homens foram envergonhados na sua integridade. Na sua integridade. Agora tem uma outra coisa que fizeram com eles: cortou os seus vestidos pelo meio, até as suas nádegas, e os despiu. Aqueles homens, com as vestes cortadas da maneira que foi, eles não poderiam nem se defenderem na sua própria honra, no sentido de guerrear. O que você faria, eu te pergunto, se você for muitas vezes ser pego de surpresa? Você pega a mão, você põe a mão na espada, ou você cobre-se primeiro? Na maioria das vezes você vai se cobrir. Se você estiver nu, você vai se cobrir. Aqueles homens, sendo manchados no seu posicionamento, alguns que estavam junto com eles avisaram Davi. Eu imagino a seguinte cena: que eles voltaram, pediram para que alguns foram ter com eles no meio do caminho, e avisaram Davi. Davi, os nossos mensageiros, aqueles que são os consoladores,
eles foram humilhados, envergonhados. E o que nós fazemos com eles? Davi fala o seguinte: olha, fala para eles não entrarem na cidade, levem todos eles para Jericó, deixem-os lá, para que a barba possa crescer, a roupa ser trocada, e o tempo certo eles possam voltar para a batalha. Talvez você não tenha compreendido a mensagem do Senhor até aqui. O inimigo é aquele que tenta lhe afrontar. Quando o Senhor já te separou como mensageiro, como consolador, como aquele que leva a paz. O Espírito Santo é aquele que te consola de dia e de noite. Para quê? Para consolar aqueles que estão em cinza, para consolar aqueles que estão em lágrimas, para consolar aqueles que estão com feridas, para consolar aqueles que precisam ouvir uma palavra de consolo, para consolar aqueles que precisam ser colocados de pé. Muitas vezes a desgraça já entrou pela porta da sua casa, muitas vezes a derrota já entrou no teu coração, muitas vezes até mesmo os seus fracassos escravizaram tanto a sua mente que você não consegue se imaginar numa condição melhor, num avanço maior. Mas como profeta do Senhor, eu estou aqui nesta noite, que não será assim a sua história. Não será assim a sua história. Não importa se é a história do teu pai, da sua mãe, não importa se a história da tua geração do passado foi dessa forma. O Senhor Deus te restaura, Ele te resgata, Ele te toma pela mão direita e te diz: filho meu, se coloca de pé. Se coloca de pé, porque eu falarei contigo. Não importa a sua história, não importa a sua história, não importa por onde você começou, não importa, não importa, não importa. Davi, preste bastante atenção, Davi não é aquele que expõe a nudez dos seus soldados. Davi não é aquele que aproveita o momento para falar quem são aqueles homens. Davi não aproveita o momento para dizer: olha o estado de cada um de vocês. Davi não aproveita o momento para apontar o dedo para eles. Davi representa aqui Jesus. Estou vendo aqui o Pablo, diácono, né? Ele está bem forte, está frequentando a academia. Eu vou pedir para ele trazer alguém que bem leve no colo, um adolescente bem leve aí. Traz aqui no colo e vem aqui à frente, por favor. Traz com você alguém aqui. Traz com você alguém aqui. Isso pode ser. Ô dó. Ô dó. Amém. Glória a Deus. Há textos e contextos. Preste atenção na mensagem. Eu, como sacerdote, vinha até o sacerdote, aquele que havia pecado, e trazia o cordeiro. O sacerdote analisava o cordeiro, sem defeito nenhum, né, mãe? Quase um ano, glória a Deus. Ele avaliava se o cordeiro tinha alguma mancha. Aquele cordeiro era degolado, sangue derramado, e os pecados daquele homem perdoados. O sacerdote não expunha os erros daquele homem, mas avaliava o sacrifício que era oferecido. Deu para você entender? Desse jeito Davi fez. Ele sabia quem eram os consoladores, ele sabia quem eram os mensageiros, ele sabia que aqueles homens eram de valor, ele sabia que aqueles homens havia um preço de treinamento, um preço de caminhar
sabiam que aqueles homens haviam caminhado com ele, fugindo do dia de Saul. Aqueles homens tinham tido a experiência de identificar que Saul, que Davi havia respeitado Saul, que aquele rei, o pai de Hanum, havia se comportado bem com Davi. Eles conheciam de toda a história, e Davi mais ainda daqueles homens. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus conhece muito bem a sua história, o Espírito Santo de Deus conhece muito bem a sua história. O inimigo tentou manchar a sua história, mas o Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele passou a borracha, lançou no mar do esquecimento e disse para você: ei, tem uma cidade guardada para você, tem um lugar de resguardo para você. Davi recolheu aqueles homens e mandou ficar em Jericó, até que o tempo de honra voltasse novamente, que a barba voltasse a crescer, as roupas imediatamente foram trocadas. A mesma coisa o Senhor Jesus Cristo fez conosco. As nossas vestes foram trocadas logo quando nós encontramos com Ele. Como assim? As nossas vestes que eram sujas, cheias de pecado, Ele nos deu vestes brancas, lavada pelo sangue do Cordeiro. Lavada pelo sangue do Cordeiro. De imediato fomos justificados pelo sacrifício da cruz do Calvário. Se você não entendeu isso ainda, eu quero convidar você a receber o Espírito de Deus na sua vida, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, porque isso é necessário, ter Ele como Senhor, ter Ele como Salvador, para que toda a sua história seja mudada, transformada em outro homem, outra mulher. É necessário Calvário, é necessário Calvário. Jesus não expôs a sua vergonha, muito pelo contrário, Ele assumiu a sua vergonha. Sabe por quê? Porque Ele não tinha pecado. Davi, o símbolo de Cristo neste momento, ele faz a mesma coisa com aqueles soldados. Faz a mesma coisa com aqueles soldados. Só que chega o tempo, aleluia, que você que entrou abatido por essas portas, passou abatido por esses portões, saiu abatido da porta da sua casa, dobrou o joelho hoje, talvez durante o dia, e pediu: Senhor, tenha misericórdia de mim. Durante a semana tenha dito: Senhor, eu clamo a Ti por uma resposta. Talvez durante todo o mês você tenha pedido: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor envie um profeta, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Mas aí o Espírito Santo só diz para você assim: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Pode solar aquela música aí? Eu cuido de ti. Não sei se você conhece? Amém. Eu cuido de ti, eu cuido de você, eu cuido da sua história, eu cuido dos seus momentos difíceis, até mesmo quando você olha para tudo que passou, e quando você sai dos portões de Jericó para fora, você começa a entender: meu Deus, estou renovado. Aqui é Jericó, aqui é Jericó. O Senhor te trouxe para este lugar, para você ser tratado, para você curado, para você ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem está ministrando sobre a sua alma, sobre o seu sentimento, sobre suas derrotas. O Espírito Santo de Deus é quem marca, foi quem marcou você, para que você pudesse compreender que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Não foi assim, Graziele, no início, no primeiro verso? Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem profundidade, nem altura, nem
para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados, enviou-me a curar, a proclamar a libertação aos cativos e por liberdade os algemados. Pessoas aqui nesta noite têm andado algemadas. Pessoas aqui nesta noite têm andado tão algemadas que um dia no passado foram batizadas com o Espírito Santo e hoje eu não falo mais em línguas. Eu não falo mais em línguas. Porque veio na sua mente aquilo que o inimigo plantou, aquilo que o inimigo semeou. Olha, você andou falando, mas foi só uma experiência passageira. Não, eu estou aqui para te lembrar, não foi a experiência passageira, foi o Senhor Jesus Cristo que te batizou. Ele deseja voltar a te usar novamente, mas mais ainda com uma palavra de autoridade, como mensageiro, como profeta, como aquele que consola aqueles que precisam ser as suas algemas quebradas, aqueles que precisam ser libertos. Romanos 12:2. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja aleluia, agradável e perfeita vontade de Deus. Os mensageiros da paz, eles experimentam a perfeita, boa e agradável vontade de Deus em todas as áreas. Você precisa aprender isso. Em todas as áreas, Paulo, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aqueles homens que chegaram em Jericó, eles precisaram passar por uma cura tão profunda, porque eu imagino a ira entrando no coração deles. Homens treinados na batalha, que não puderam fazer nada, seguros, aprisionados, as balas nas patas, a nudez aparecendo agora, a vergonha total veio sobre eles. Mas a cura do Senhor veio sobre eles. A cura do Senhor veio sobre eles. Muitas vezes você faz uma tentativa e tenta se perdoar. Eu vou te dar uma má notícia: você não vai conseguir, mas Jesus consegue por você. Deixa o Espírito Santo morar na sua vida, porque Ele vai fazer isso na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer isso em você, senão você vai se auto-justificar sempre. Deixa a auto-justificação de lado. Permita que haja quebrantamento do teu espírito, quebrantamento da tua mente, que a sua concepção, que o seu intelecto não seja mais você, mas seja o Senhor operando através de você. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que você diminua. Aqueles homens precisavam perdoar. Da mesma forma como eu e você muitas vezes precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. Ei, foi o inimigo que se levantou contra você, foi o adversário que se levantou contra você. O adversário se prepara todo dia contra você para te impedir de prosperar, você financeiramente, você sabia? Ele se levanta, ele se prepara todo dia para impedir você ter uma boa comunicação de mensageiro. O inimigo se prepara todo dia para impedir você ter um bom relacionamento dentro da sua casa, marido, esposa, esposa, marido. O inimigo se prepara todo dia para impedir que pais tenham bons relacionamentos com os filhos. O inimigo se prepara todo dia para fazer com que os seus amigos do local de trabalho vejam que você é o pior funcionário, não o melhor. O inimigo se levanta todo dia para fazer com que você não veja a glória de Deus onde você está. Por onde você anda, você carrega a glória de Deus. Por onde você passa, você carrega o perfume do Senhor. Por onde você passa, você carrega a característica de Cristo.
Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, amém ou não amém? Amém. Pela súplica. Súplica é quando você, depois da oração, você chega ao pastor Flávio e puxa o paletó dele. Pastor Flávio, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu já estou jejuando, mas me ajuda no jejum. Pastora Fatinha, eu já estou jejuando, já estou orando, mas eu preciso que a senhora me ajude. Grazi, eu já estou orando, mas você ministrou uma palavra tão poderosa lá, eu preciso que você me ajude em oração. É súplica, é pedir, é insistir. A palavra súplica, nós compreendemos o sentido mais do hebraico do que do grego, porque a súplica estava na boca dos necessitados. Era na boca dos necessitados que nós ouvimos a palavra súplica no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no grego, nós vemos a palavra súplica como se fosse alguém mendigando. Mas aqui eu compreendo que o apóstolo Paulo, ele estava se referindo a algo como aquela mulher que pedia insistentemente: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, Senhor. Os mensageiros da paz, eles são companheiros uns dos outros, todos eles estavam juntos dentro de Jericó, todos eles sabiam das lástimas, das feridas uns dos outros, mas eles choravam uns com os outros. Eu posso imaginar aqueles vários homens chorando: olha a minha vergonha, olha a minha desonra, olha o que aconteceu conosco, tomara que isso passe logo. Ei, eu estou aqui para te dizer: já passou, já passou. O Senhor é quem te resgata, o Senhor é quem te toma pela tua mão e te coloca de pé para te honrar dia após dia. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E diz mais ainda, Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardar o coração e a vossa mente. Muitas vezes nós não permitimos a nossa mente, nosso coração se guardar. Guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Muitas vezes nós não guardamos a nossa mente. Estamos permitindo que a nossa mente aleatoriamente fique pensando tanto lixo, tanta coisa. E eu louvo ao Senhor, porque toda vez que você pensa tudo sobre isso, você se lembra não, o Espírito Santo te lembra: meu filho, eu estou aqui, eu sou o Santo de Deus que te santifica, eu estou aqui, eu sou o Santo de Deus que te santifica. Então aquele que está em mim, santifique-se ainda mais. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Só que acontece uma coisa, eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Tiago capítulo 5, verso 16: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Aqueles homens imaginando que Davi estava se preparando para a guerra, e não era nada disso. Aqueles consoladores, chegou o dia da vingança. Chegou o dia da vingança.